Beleza. Então já podemos ir para a página 181. Depois eu registro a frequência aí de quem tiver Sim. entrado depois, tá? Vamos lá, 181. Vou alternar aqui o modo da minha câmera, tá? Como a gente sempre faz. E dei uma olhada aí se tiver algum problema aí de visibilidade, a gente vê o que a gente tenta fazer aí para melhorar, tá bom? Vê como é que tá aí, pessoal. Tá dando para Boa. enxergar? Sim. Beleza. Entrou alguém agora na aula aí? Tá sem nome para mim. Quem foi que entrou aí agora? Acho que foi Pedro. Davi, acho que está entrando agora. Não, Pedro já tinha entrado. Davi, você que entrou agora, né? Foi Richard. Richard. Foi Richard. Estava escrito nome e sobrenome, é isso? É. Sim, isso mesmo. Foi Richard? Bom. Richard e Davi. Vamos lá, pessoal. Então, página 181. Frações e porcentagem, tá? Pessoal, o que significa uma porcentagem? Tá? Deixa eu explicar para vocês aqui, depois a gente vai fazer uma leitura breve aí do que está no livro. Então, vamos lá. Porcentagem. A palavra porcentagem, ó, porcentagem, porcento, tá? Porcento é a mesma coisa que por cem, tá bom? Então, se eu falar para vocês, por exemplo, 25%, que é esse símbolozinho aqui, significa 25 por 100. Beleza? Todo mundo entendeu? Então, toda Sim. fração, todo símbolo de porcentagem significa fração, onde esse número na frente do símbolo é o numerador e o 100 é o denominador de todas elas, tá? Por 100. Então, quando eu falo em 10%, eu estou querendo dizer 10 em cada 100, beleza? Isso é porcentagem, tá legal? Então, a gente vai trabalhar inicialmente com dois tipos de atividade, tá? Primeiro, uma atividade assim, por exemplo, eu tenho uma fração 3 quintos, tá? E eu quero saber quantos por cento equivale a 3 quintos, tá? Então, eu vou transformar a fração 3 quintos em uma porcentagem, tá? Como é que a gente faz isso? A gente tem que transformar o denominador dessa fração em 100. Então, a gente vai manipular esse denominador para fazer ele virar 100. Tá? A gente já aprendeu que que a gente pode multiplicar ou dividir numerador e denominador da fração sem que ela se altere, tá? Encontrando uma fração equivalente a essa, certo? Isso a gente já tinha visto. Então, tudo que eu fizer no denominador, eu tenho que fazer igualzinho no numerador para que a fração continue sendo equivalente, certo? Eu posso multiplicar e posso dividir. Tá? Gustavo entrou na aula agora, Mariana também. Ô, tio, Oi, é que página? 181. É que o meu Meet tinha bugado. Não, 181. Vamos lá, Aí eu não tava escutando ninguém. Gustavo e Mariana entraram agora, né? Tá, pessoal? Então, vamos lá. Eu quero transformar o 3 quintos numa fração de denominador 100. Tá? Então, eu vou ver qual o número que eu vou multiplicar o denominador para poder fazer ele dar 100, só que eu tenho que multiplicar o numerador pelo mesmo número. Aí eu transformo essa fração numa porcentagem. Tá? Aqui no caso, 5 para dar 100, para a gente descobrir, é só dividir 100 por 5. 100 dividido por 5 dá 20. Então, eu vou multiplicar o denominador e o numerador dessa fração por 20.
Aí eu vou encontrar 60 e embaixo os 100 que eu quero, certo? 60 centésimos é o mesmo que 60%. Deu para entender, pessoal? Sim. Sim. Beleza? Então vamos lá. Tio, Vamos ver. Oi. eu cheguei depois. Quê? Eu não sei de nada, porque eu cheguei depois Eu que estou meu Meet tinha explicando saído. agora. Eu estou explicando agora. Quem entrou agora como Luan? É Brian, tio. É É Brian. Brian? Giovana entrou também. Quem? Giovana. A Giovana já Giovana tinha já entrado, que ela tinha tava. caído e voltou. A Giovana já estava aqui a presença. Então vamos lá. Repetindo. Porcentagem significa por 100. Então, quando eu falo 25%, é a mesma coisa que 25 sobre 100. Então, a gente consegue pegar uma fração e transformar essa fração em porcentagem, encontrando uma fração equivalente a ela, que tenha denominador 100. Depois que eu encontrar essa fração, eu puxei uma fração 3/5, que eu multipliquei numerador e denominador por 20, para encontrar o denominador 100. Eu encontrei 60 centésimos, que é o mesmo que 60%. Tá? Agora vamos ver se eu tivesse, por exemplo, uma fração 6/15. E eu quero transformar essa fração em uma fração de denominador 100. Luquinhas Gamer é quem? Lucas Miguel? É, tio. Beleza. Então vamos lá. 6/15 eu quero transformar em um denominador 100. Sendo que o 15 ele não é divisor direto do 100. Então o que que eu vou fazer primeiro aqui? Eu vou manipular essa fração para fazer com que o denominador dela dê 100. Então aqui, por exemplo, eu posso dividir os 2 por 3, não posso? Sim. Entrou mais um agora. Quem entrou aí, depois me avisa, tá? Então vamos lá. 6 dividido por 3 fica 2. 15 dividido por 3 fica 5. Certo? Dividi os 2 por 3. Aí agora eu posso multiplicar o 5 por 20, desde que eu multiplique o numerador também. Aí eu vou encontrar a fração 40 sobre 100, 40 centésimos. E agora sim eu posso chamar de 40%. Tá, pessoal? Então eu vou manipulando as frações até fazer com que o denominador dê 100 para poder chamar de porcentagem. Esse é um tipo de atividade que a gente vai ver com porcentagem. Outra atividade é quando vier, por exemplo, assim. Oi, Aleatório eu entrei. quem? Mano, depois que fala disso, deixa o tio prosseguir a aula, pô. Aleatório é quem? Quem é? Miguel. Miguel. É Miguel? Esse Sim. aleatório é Miguel? Uhum. Beleza, botei aqui. Professor, Oi. mas não tem aquele no negócio de fazer por 1000%, não? É só 100%? Não, olha só. Porcentagem é sempre sobre 100. É uma comparação de um número em relação a 100 unidades, entendeu? A Uhum. gente considera sempre o inteiro tendo 100 unidades. Quando eu falo em 25% da população é de jovens, por exemplo. Então eu sei que 25 em cada 100 são jovens, entendeu? Sim. Então, sempre que você ouvir falar a palavra porcento, isso significa que é uma comparação em relação a 100, tá? Então, Uhum. olha só. Suponhamos que venha uma atividade assim, ó. É, calcular 45% de
600 metros, por exemplo. Então, eu quero saber quanto é 45% de 600 metros. Lembra que a gente aprendeu calcular uma fração do todo? 45% não são 45 sobre 100? São 45 centésimos de 600. Como é que a gente faz isso? Já aprendemos isso. Lembra que eu falei? A gente tem que dividir pelo de baixo e o resultado multiplicar pelo de cima. Isso a gente já cansou de fazer, certo? Só que, por se tratar de uma porcentagem e de números que às vezes não serão divisíveis direto por 100, o que a gente pode fazer? A gente pode multiplicar primeiro o de cima e depois, com o resultado, dividir por 100. É a mesma coisa, até nas frações a gente pode fazer isso, tá? É só lembrar do que a gente tem que fazer, não importa a ordem. Eu sei que o de cima eu tenho que multiplicar e o de baixo eu tenho que dividir. Se eu quiser, eu posso dividir primeiro para depois multiplicar, ou eu posso multiplicar primeiro para depois dividir. Tudo bem, pessoal? Gente? Tudo bem. Tudo bem? Então, vamos lá. Então, eu sei que eu tenho que fazer 600 vezes 45, certo? E no final eu vou ter que dividir por 100. Então, vamos lá. Tem 2 zeros no 600, eu vou deixar aqui separado. 6 vezes 5, 30. Vão 3. 6 vezes 4, 24. Com 3, 27. Agora, 27.000. Eu vou dividir por 100. Lembrando que dividir por 100, pessoal, é só cortar 2 zeros no final do número para achar o resultado. Ó. Cortei 2 zeros, o que sobrou? 270. Então, são 270 metros. Então, 45% de 600 metros equivale a 270 metros. Essas vão ser as atividades que a gente vai encontrar, tá, pelo caminho com esse tipo de problema envolvendo porcentagem. Tá? Agora vamos fazer uma leitura breve aqui do livro, só para terminar de encaixar esse nosso conhecimento. Deixa eu botar só a data aqui, 8/7, né? 8 ou 9? 9, né? Hoje são 9/7. É isso? 62, matemática. Só para eu poder adicionar aqui. Vamos lá. O que a gente tem na página 181? Frações e porcentagem. A Mata Atlântica ocupava mais de 1,3 milhão de quilômetros quadrados em 17 estados brasileiros. No entanto, a presença humana tornou esse bioma um dos mais ameaçados de extinção do planeta. Acredita-se que na Mata Atlântica existam cerca de 20.000 espécies de vegetais, das quais aproximadamente 35% são nativas do Brasil, ou seja, tem origem aqui, tá? Aí nós temos uma figura aí com, né, a vegetação, uma paisagem de Mata Atlântica, né, em Morretes, lá no Paraná. Aqui do lado vem explicando o que é bioma, tá? Extensão territorial caracterizada pelo tipo de vegetação e pelas condições climáticas, isso tudo é o bioma, tá? A informação 35%, que nós lemos, como eu falei agora, 35%, são nativas do Brasil, que aparece no texto, representa uma porcentagem. Sendo assim, 35% representa uma razão de 35 para 100, ou seja, de cada 100 espécies de vegetais existentes, 35 são nativas do Brasil. A relação 35 em cada 100 pode ser escrita por uma fração cujo numerador é o 35 e o denominador é 100. Então, 35% é a mesma coisa que 35 centésimos, tá? Como eu tinha falado já para vocês. As frações cujo denominador é igual a 100, como 15 centésimos, 50 centésimos, 75 centésimos, podem ser escritas por seu numerador acompanhado do símbolo da porcentagem. Ou seja,
15%, 50%, 75%, respectivamente, de acordo com essa ordem aqui. Tá? Aí vemos o retângulo amarelo. Porcentagem é uma razão que corresponde à parte considerada de um total de 100 partes. Representamos uma porcentagem pelo símbolo de porcento e lemos porcento. Uma porcentagem pode ser escrita na forma de fração com denominador igual a 100. Por exemplo, 40% indica que consideramos 40 partes de um total de 100 e pode ser escrito como 40 centésimos. Como eu falei para vocês, qualquer fração a gente escreve, qualquer porcentagem a gente consegue escrever na forma de fração, tá? Qualquer fração nós também conseguimos escrever na forma de porcentagem. Perdão. Só que algumas são mais fáceis da gente escrever, outras são um pouquinho mais difíceis, mas aí são coisas que a gente vai ver mais para frente. Tá? A princípio, a gente vai trabalhar com frações simples para a gente chegar a encontrar, né, aquele equivalente, como eu citei aqui no exemplo, que tem o denominador 100, para a gente poder chamar de porcento. Tá bom? As que forem mais difíceis, mais à frente, eu vou explicar para vocês como é que a gente chega nelas. Tá legal? Vamos para 182 aí. Aí já vemos o outro exemplo, tá? Portanto, toda fração decimal ou fração equivalente a ela pode ser escrita na forma de porcentagem. Veja alguns exemplos. Olha o primeiro exemplo aí. Em um cinema há 250 poltronas. Em certa seção, 140 poltronas foram ocupadas. Qual a porcentagem de poltronas ocupadas? Eu sei que foram ocupadas 140 de um total de 250. Então, a fração seria essa, 140, 250 avos. Para escrever essa fração na forma de porcentagem, devemos obter uma fração equivalente a essa aqui, só que com o denominador 100. Então, olha o que foi feito aqui. 140, 250 avos. Primeiro, dividiu-se por 10, os dois, numerador e denominador, para encontrar uma fração 14,25 avos, que é equivalente à primeira. Tá? Aí sim, o 25 é um divisor de 100. Então, o que fez em seguida? Multiplicou de novo toda a fração, agora por 4, para se obter um denominador 100. Chegando no denominador 100, fica fácil. Então, eu encontrei 56 centésimos, então eu posso chamar essa fração de 56% das poltronas foram ocupadas. Beleza? Foi o mesmo exemplo que eu dei lá atrás. Alguma dúvida nesse aí? Não? Vou continuar, hein? Exemplo B. Então, o exemplo B na escola Bom Saber, há 400 alunos. Para participar de uma peça teatral, serão escolhidos 5% dos alunos. Quantos alunos serão escolhidos? Então, nesse caso, ele quer saber o quê? Quantos são 5% de 400? Já cai naquele segundo exemplo de atividade que eu dei para vocês. Então, como 5% são 5 centésimos, temos que calcular 5 centésimos de 400. Para isso, é só multiplicar pelo de cima, dividir pelo de baixo. Tá? Então, aqui, primeiro ele dividiu, porque 400 é divisível por 100. Então, dividiu 400 por 100, deu 4. Em seguida, pegou esse 4 e multiplicou pelo numerador. 4 vezes 5, deu um total aqui embaixo, de 20 alunos. Então, portanto, serão escolhidos 20 alunos. Tá? Aqui embaixo vem uma pergunta, que vale mais 15% de R$ 89,00 ou 89% de R$ 15,00. Em ambas as multiplicações, você vai ter que multiplicar o 15 por 89, certo? Se a gente vai multiplicar 15 vezes 89 e 89 vezes 15, vai dar alguma diferença entre os dois, gente? Hein? Não. Não. 15 vezes 89 é o mesmo resultado de 89 vezes 15, não é? Propriedade comutativa da multiplicação. Sim. A ordem dos fatores não altera o produto. Então, quer dizer, o que vale mais entre os dois? Nenhum deles. Os dois representam o mesmo resultado. Mesmo sem fazer conta, a gente já sabe. Tá? Quem quiser responder aqui embaixo já pode até colocar. Os dois representam o mesmo resultado. Tudo bem?
Então, agora eu quero que vocês comecem a fazer as atividades aí. Eu vou estar aqui com vocês tirando as dúvidas, tá? 182 vai até 186. Mas eu quero ver se eu consigo corrigir alguma coisinha hoje ainda com vocês, tá? Então, olha só. Vou colocar aqui, ó. Exercícios. Páginas 182, 183, 184, 185 e 186. A gente fazer devagar. Nossa próxima aula é só terça, né? Segunda? De matemática, Segunda. sim. A última é de Oi? geometria. Não, hoje é geometria. Mas nossa próxima de matemática vai ser o quê? É segunda ou terça? Segundo. Segundo. Segunda-feira tem uma aulinha, né? A última, né? Não, a primeira. A primeira. A última é Primeira, de primeira. Calvete. Isso aí. Então, eu quero que vocês adiantem o máximo que vocês puderem para a gente já começar a corrigir hoje, tá? Na semana que vem, talvez na quinta-feira, eu já coloco uma revisão baseada na prova. Eu já coloquei para vocês a matéria da prova, não já? Que vai cair na prova? Sim ou não? Eu acho que não. Acho que não, tio. Então, o que a gente viu nesse bimestre? Vocês lembram? A gente viu múltiplos e divisores, não foi? Múltiplos e divisores, números primos, não foi isso? Depois a gente começou a ver fração. Ó, para a prova. Múltiplos e divisores. Números primos. Frações. Frações equivalentes. Simplificação de frações. Só isso na prova, tá? Isso que a gente está vendo hoje, por exemplo, está na prova? Hein? Sim? Não. Não. Não, o que a gente está vendo hoje não está na prova. Só vai até simplificação de frações na prova. A gente vai lembrar múltiplos, divisores, números primos, tá? Aquele conceito de frações que a gente viu, de parte de um todo. Depois, como encontrar uma fração equivalente, aqueles valores que estão faltando, lembra? E simplificar uma fração. Só isso que vai cair na prova, tá? O que a gente viu depois, frações e porcentagem, adição, subtração, isso nada vai cair na prova, não. Bom? Vamos lá, vamos fazer essas páginas aí. Na semana que vem eu vou fazer uma atividade vou preparar uma atividade de revisão, mas infelizmente eu vou precisar colocar aqui para vocês copiarem e a gente fazer durante a aula, tá? Não tem outro jeito. Um dia eu preparo uma com múltiplos, divisores e números primos, depois eu preparo uma outra com frações, frações equivalentes e simplificação, tá? Que a gente vai ter tempo para isso. Tá legal? Então vamos lá, vamos fazendo aí, qualquer coisa vocês me chamam, tá? Tô aqui. Tá dando para enxergar direitinho aí a folha? No computador não, mas no telefone sim. Assim fica melhor ou pior quando acende a luz aqui? Ó, luz acesa, luz apagada. Qual que fica melhor para enxergar? Pagando. Apagada?
Professor, Oi. eu não entendi a 3. 3. Aham. Deixa eu dar uma olhadinha na 3 aqui. A 1 legal, 2 legal, beleza. 3. Vamos lá. O que ela está fazendo na 3? Olha só. 10% é um valor muito simples de se achar de qualquer número, tá? 100% seria o próprio número. 10% é só você cortar um zero do final dele. Então, a partir daí, você consegue variar os valores e encontrar as porcentagens baseada no que você encontrou para os 10%, entendeu? Então, vamos supor, olha só, eu tenho, vou botar aí R$ 600, tá? 10% de R$ 600 equivaleria tirar um zero do final, R$ 60. Certo? Yasmin? Certo. Certo? Consequentemente, 20% seria o quê? O dobro de 10%. Então, o dobro de 60. R$ 120. Correto? Uhum. Sim? Sim. Então, 30% seria o triplo. R$ 180. E aí por diante. 40% seria o quádruplo de 60. R$ 240. Então, é esse o raciocínio que ela quer que você tenha. Assim como a metade. E tem horas que a gente vai precisar do 5. Então, 5%. Oi? Eu não entendi a 185 da 6. Ah, Tá, 6 vou lá olhar, 65. peraí. Vou lá olhar, deixa eu só terminar de explicar isso aqui para ela. Então, consequentemente, ô Yasmin, se 10% são 60, 5% é a metade. Então, seriam R$ 30. Aí daí você já consegue, por exemplo, combinar, tá? Quanto seria 25%? Seria os 20, que é 120, mais os 5, que são mais 30, então 120 mais 30. R$ 150. Entendi. Você entendeu o raciocínio dela na questão? Sim. Se eu quisesse, por exemplo, 45%, o que eu faria? 40 mais 5. 240 com mais 30, R$ 270. Então, a gente vai combinando os valores e achando as porcentagens, entendeu? Correspondentes. Entendi. Tá legal? Uhum. É isso que vocês vão fazer em todas elas. Richard pediu a número 5 ou 6? 6. A 6 é bem simples, Richard. Olha só. O que a gente vai fazer na número 6? Você vê o valor dos 3 produtos. Da blusa, né, da camisa, da calça e do vestido. Certo? E está dizendo o seguinte, que essa loja está em liquidação, oferecendo 25% de desconto nos pagamentos à vista. Então, como está falando de desconto, desconto é o quê? Tirar ou colocar a mais? Tirar. Então, desconto lembra um sinal de menos, né? Lembra um tirar, uma subtração. Então, o que a gente vai fazer? Ele está tirando 25%. Então, primeiro, o que você precisa fazer? Saber quanto é 25% de cada um deles. Tá? Para responder a letra A. Qual será o desconto? Você vai calcular 25% de 60 para a camisa, 25% de 100 para a calça, 25% de 64 para o vestido. Beleza? Você vai calcular o desconto individual de cada um. É o que está pedindo na letra A. Já na letra B, ele quer saber qual será o valor de cada um dos itens com desconto. Comprei. Quanto vai custar se eu pagar à vista? Então, você vai pegar o valor que era originalmente de cada item e vai diminuir o valor do desconto que você achou na A. Vamos supor, na A você achou que tem R$ 10 de desconto na camisa. Por exemplo, não estou dizendo que essa é a resposta, hein? Então, vamos lá. Vamos supor que aqui deu R$ 10. O que eu vou fazer? 60 menos 10. Então, a camisa vai custar 50. Entendeu?
Sim. Richard? Richard, O rádio tava bugado, eu falei sim. entendeu? Beleza. Então você calcula a porcentagem na letra A para saber o valor do desconto em cada item. Depois você diminui do preço original para responder a B, tá? Você usa a letra A e o valor de cada um para descobrir a B. Na número 5, antes que vocês perguntem, é o contrário, tá? É juros. Então eu vou pegar o preço original, vou calcular os juros, que é 9%, tá? Vou saber qual o valor dos juros. Só que a pergunta é, quanto ela vai pagar pela TV? Então vocês vão pegar o valor original, de 1.600, e vão somar com o valor dos juros que vocês encontrarem. E juros é mais, tá? É como se fosse um acréscimo. É o contrário do desconto. Então pega o preço inicial, coloca mais o valor correspondente aos 9% dele, que vocês vão encontrar. Somando os dois, o resultado é o preço a ser pago com os juros Mas aí, pela tio, TV. aí tem que fazer 1.600 de 9. 9% de 1.600, tá? Ele divide pelo de baixo e 9% de faz 1.600, multiplica pelo de cima e divide pelo de baixo. Valor encontrado mais 1.600 no final para saber qual é o novo valor. Tio, Oi. eu entendi a 2. 2. A 2 é só escrever a fração com denominador 100. É só isso. Eu pensava Só que isso tinha mesmo. que Simples até simplificar ela. demais. É. É Não, não fácil. precisa não. Não. Você só vai escrever as frações e no final vai dizer se elas são próprias ou impróprias. Tá bom? Tá. Tio, pra fração ser própria, tem que ser o quê mesmo? Numerador menor que o denominador. O de cima menor que o de baixo. É própria. A imprópria, o de cima é igual ou maior que o de baixo. Tô aí, vou silenciar aqui por causa do barulho aqui, tá? Qualquer coisa vocês chamam. Tio. Tio. Tio, Ô, tio.
Tá, o no vaso. Caraca, vocês não viram que eu tô Olha, hein? Olha a falta de respeito, hein? Eu só estava no outro cômodo aqui. Pode falar, eu estou escutando. Tio, você pode explicar a página 184? 184? Uhum. Vamos lá. Na 184, você sabe o valor que os dois ganham por mês de salário, R$ 3.500. Aí eu sugiro montar um quadro com os valores das despesas de cada um. Então vamos lá. Os nomes dos meninos são João e Felipe, né? Então eu vou escrever João. É até bom fazer no caderno. Felipe. Aqui do lado, bota as despesas. Bota as linhas com as despesas, entenderam? Assim, eu vou montar tipo uma tabela. Tia, acho melhor você já corrigir, porque já tá quase dando 9 horas. Não, mas não adianta eu corrigir sem vocês tentarem fazer. Eu vou estar dando resposta a vocês. Não é Eu já essa tô a aqui intenção. por cima. Então, olha só. Aqui vocês vão anotar quais são os tipos de despesas que eles têm. Ó. Aluguel, alimentação, água, luz, telefone, não é isso? Lazer, serviços, E vestuário. vestuário. E vamos deixar uma coluninha no final, uma linha, perdão, no final, para o total. É importante a gente saber quanto, acho que até vai perguntar aí depois, qual o total da despesa deles. Então, o que que vocês vão fazer? Os dois ganham R$ 3.500, certo? Aí, por exemplo, a despesa do João é de 25% do salário com aluguel. Então, para o João, aluguel, ó. O João, vocês vão calcular 25% de 3.500, vão calcular esse valor e vão escrever aqui. Do Felipe, vocês vão calcular 20% de 3.500 também e vão colocar o valor aqui, certo? Aí vocês vão preenchendo com os valores das despesas de cada um deles. No final, soma as despesas do João, vê quanto ele gastou ao todo. Soma as do Felipe, vê quanto ele gastou ao todo para responder o restante das perguntas. Entenderam? Deu para entender, gente? Deu. Cada um tem a sua respectiva despesa e o percentual do salário que gasta com ela. Então, vocês vão calcular esse percentual em cima dos 3.500 em todos eles. Todos do João, todos do Felipe. Depois vão somar tudo para saber quanto cada um deles gasta no total. Tá bom? Tá.
Vamos lá, entrou mais alguém na aula aí? Deixa eu ver quem tá aqui. Vamos aí. Eu acho que não. Arthur não, Beatriz não. Caio não. Felipe Gabriel entrou? Tá que não. Não. Cailane entrou hoje? Não. Que não, Acho né? que sim. Maria Não. Fernanda entrou? Não. Milena entrou? Não. Então era isso mesmo. Vamos lá, vou começar então a 182, tá? 182 é bem fácil. Só temos o número 1. Representar as frações na forma de porcentagem. Letra A, 33 centésimos, vai ficar 33%, certo? A B, 27 centésimos, 27%. A C, 15 centésimos, 15%. Alex, desliga o microfone. Tá? Não está atrapalhando, não. A D. Pela D a gente já tem uma fração um pouco diferente. 170, 500 avos. 500 é múltiplo do 100. Então, vou dividir por 5 para dar 100, né? Aí em cima vai dar 34. Embaixo 100. 34 centésimos é o mesmo que 34%. Tudo bem? Letra E, 132. 300 avos. 300 também é múltiplo do 100. Só dividir por 3. Embaixo e em cima. Vou encontrar 44 em cima. 100 embaixo. 44 centésimos. 44%. E por último, a F, que é o meu V. É que ficou um pouco mais complicadinha, tá? 24, 75. 75 não vira 100 direto. Mas eu vou dividir por 3. Tá? 24 por 3 dá 8, que é um divisor comum dos dois, tá? 75 por 3 dá 25. 8, 25. 25 já dá para transformar em 100. É só multiplicar por 4. Então, vou encontrar 32 sobre 100, que é o mesmo que 32%. Ficou alguma dúvida nessa página? Não? Posso para 183, então? Tipo, Esperar o que está aqui na correção? Espera um pouquinho. tia, não Espero. não era para pegar o número de cima e botar por cento? Só quando o de baixo é 100. Na A, na B e na C foi assim. Na D, na E e na F eram diferentes. Se o denominador não for 100, você não pode chamar de porcento. Você só pode chamar de porcento depois que você transformar o denominador em 100. O Na minha, denominador virou 100, você chama de porcento. na D minha deu 34, tá certo? D de dado, 34%. Mas qual é a F, tio? A F eu dividi primeiro por 3, aí deu 8,25. Escreveu aí? Tio, o Pedro tá desativando o áudio de Mariana. Porque tá fazendo barulho, inteligência. Gente, não está Você atrapalhando atrapalhou nada a aqui. aula, menina. Não está atrapalhando a aula, não. Verdade. Não está atrapalhando nada. Se o microfone de alguém Tá? atrapalhar a aula, o professor vai desligar. Deixa Ele que eu sempre fala reclamo e isso. desligo, Eu mesmo peço. Tá? Vocês veem que eu quase não desligo o microfone de ninguém. Se estiver me atrapalhando, eu peço na hora. Então, vamos lá. Então, a letra F eu dividi primeiro por 3, ficou 8,25. Já escreveu 8,25 aí?
Depois do 8,25 eu fiz vezes 4. Aí achei 32 centésimos. Aí o 32 centésimos é igual a 32%. Foi? Número 2 é só para escrever as frações. 120% vai ficar 120 centésimos. 150%, 150 centésimos. C, 350%, 350 centésimos. D, 200%, 200 centésimos. Essas Professor, frações... Oi? pode acontecer disso, tipo, vamos supor, em algum lugar ter 150% de 100? Sim, Vai ser sim, vai pode. ser uma fração imprópria, mas pode? Pode, pode. Tá bom. Vamos lá. As frações escritas acima são próprias ou impróprias? As frações são Impróprios. impróprias. Muito bom. Todas elas. Né? Posso virar minha página aqui? Não, A 3 não vai dar toda aqui, tem que virar a página. não, tio, não, tio, não, tio, não, tio. Ah, eu espero. Termina aí então rapidinho, gente. O dever era para estar fazendo. Vocês não estão fazendo? Está esperando eu corrigir? É? Vocês têm que estar fazendo, hein? Ela faz isso, tio. Não pode. Tem que fazer o dever quando eu mandar. Não se atrasa, atrasa a aula. São 8,52, é isso? Deve ser que no meu são 55. O meu tá 3 Pode. minutos adiantado. São 52. O meu dá 52. 8,52. Não. Pode ir. Pode, 3. Então vamos lá. Primeiro 3 foi o exemplo que eu dei. Primeiro vê quanto é 10%, depois vai só dobrando, triplicando, quadruplicando, achando a metade, assim vai. Então, a letra A, para seguir o exemplo, 40% de 200. Vamos lá. 10% dá 20. Então, 40% vai dar 80, né, gente? 20 vezes 4. Eu tava com o Certo? microfone desligado. É, eu tava com o microfone desligado. B, 20% de 50. 10% dá 5. Então, 20% vai dar 10. Certo? 10. É, eu botei 100. Eu fui burra. C, 30% de 300. Vamos lá. 10% vai dar 30. Então, 30% vai dar 90. Ih, pera, nesses negócios aí do porcento, 10 é 5? 10 é 5. Aqui, estou falando na B. Depende do valor que está depois, gente. 10% é só tirar um zero daqui, ó. 10% de 200. Tira um zero do 200, vira 20. Entendeu? Para achar 40, é só quadruplicar. 4 vezes 10, 40. Então, 4 vezes os 20 vai dar 80. É que eu não Entendeu? entendi muito a questão. Vamos lá, já tinha até explicado ela antes, Richard. Olha só, para achar 10% de um valor qualquer, é só tirar um zero do final. Então, vamos lá. 200 aqui em cima. 10% de 200 é 20. Certo? Tira o zero do final, ficou 20. Sim. Tá? Aí 20 equivale a 10%. 40% é o quê? 4 vezes 10%. Então é só fazer 4 vezes o resultado. 4 vezes 20, 80. Entendeu? Que é igual a 4 vezes o 20. Aqui é a mesma coisa, ó.
Se 10% aqui deu 5, que é só tirar o zero, então 20% é só dobrar. 2 vezes 5. Então deu 10. 30% é a mesma coisa. Se 10% deu 30, aqui na C, então 30% vão ser 3 vezes 30, que dá 90. Olha a letra D. 40% de 250. 10% vai dar quanto? Tirou o zero, ficou o quê? 25, certo? Richard, Oi. certo? 10% é só tirar o zero do 250, fica 25. Certo? Sim. Até aqui? Aí 40% não é 10% 4 vezes? Sim. Então você vai fazer 4 vezes os 25. Vai dar 100. Certo? Uhum. Letra E. 15%. Isso já muda um pouquinho. Ó, de 80. Vamos lá. 10% de 80, só tirar o zero dá 8. 5% é a metade de 10%. Então é 8 dividido por 2. Metade. Dá 4. Então 15% vai dar o quê? 15% é igual aos 10 mais os 5%. Então vai ficar 8 mais 4. 12. Entendeu? 15% é o quê? 10% mais 5%, não é? Sim. Então 10 mais 5 ficou 8, resultado dos 10%, mais 4, que é o resultado dos 5%, deu um total de 12. Na letra F, eu tenho 25% de 400. 10% dá 40, só tirar o zero. 20%, 2 vezes 40, dá 80. 5% é 40 dividido por 2, que é a metade de 10, que dá 20. Então, 25% vai ser o quê? Os 20%, que dá 80, mais os 5%, que dá 20. Aí eu vou somar 80 com 20, 100 também. Ô tio, na C deu quanto? 90. Kailane, dormiu demais, Kailane? Hein, Kailane? Kailane tá dormindo ainda, entrou agora. Não, porque eu só consegui entrar agora. Tudo bem, mudei a presença aqui já, tá? Pois acompanha aí, a gente começou na 181, explicando frações e porcentagem, tá? Aí passei exercício da 182 até a 186. Aí eu comecei a corrigir, estou na 183 agora. Tio, Oi, tá meio embaçado pra mim. tá Aí eu não embaçado tô para todo conseguindo ver. mundo? Pra mim tá normal. Não. Richard, você Melhorou, tá no Richard, com a luz telefone? acesa? Pra mim tá embaixo. Pra mim tá. Melhorou com a luz acesa, Richard? Sim. Melhorou? Sobe um pouco pra cima, tio. Assim ou assim? Não, é assim. Tá. É que o negócio de gravando tá na tela. Aham, entendi. Eu coloco o zoom, cara, é uma dica. Coloca o zoom, fica melhor. Eu acho que ele tá no PC. Olha só, Não, tô de pessoal. aula. Na número 4, está ensinando a calcular a porcentagem na calculadora. Então, olha só. Primeiro, como calcular 10% de 250? Primeiro, botamos o número 250. Depois, pressionamos a tecla vezes. Em seguida, o 10. E, por último, pressionamos a tecla porcento.
Aí o resultado vai aparecer no visor. Ô, tio, deu 9. Quê? Deu 9 9. O Deu que deu 9. 9? Horas. horas. Hã? Já. A hora. 9 horas. A hora. 9 horas? Tá, então vou deixar esse aqui para corrigir para a próxima aula, tá? Senão vai ficar muito Bruno, eu grande. pisquei, era Paramos aqui no 8h40. número 4, tá bom? João, Tá. entra no Free Fire. O povo Na com página fome, 183. Tá? Então podem sair aí. Tá? João, Até a entra na próxima tela. aula, 10h20. Meu Tá? tio, Beijo. Tchau, Tchau, tchau. tchau. atual, Tchau. misericórdia. Pedro. Tchau, tio. Tchau, tchau. Vamos lá, vamos desligando aí, pessoal. Falta Nathalie e Lucas. Nathalie, não terminou, não? Terminei de copiar aqui. Tá, pode desligar então, amor. Lucas também, Lucas Miguel.